Fundadores de Xerém, FNM, Fábrica Nacional de Motores. A cidade dos motores estaria implantada em uma região plana entre montanhas e terrenos acidentados, cortado no sentido norte-sul pelo rio Saracuruna e por um braço deste rio, o rio Mato Grosso, na região da Baixada Fluminense no estado do Rio de Janeiro, entre as cidades do Rio de Janeiro e Petrópolis, onde hoje existe o distrito de Xerém, vinculado ao município de Duque de Caxias, com distância de 50 km da capital, situado na subida da Serra Fluminense. Neste local, desde o ano de 1942, em pleno Estado Novo, havia sido implantada a Fábrica Nacional de Motores, FNM, um projeto ambicioso de colonização e desenvolvimento industrial, que começou com a produção de motores de aviões para fins militares. A Fábrica Nacional de Motores nasceu nos marcos dos acordos firmados entre o Brasil e os Estados Unidos, segundo os quais o Brasil permitia a instalação de bases militares norte-americanas no Nordeste em troca de créditos e assistência técnica para a implantação de companhia siderúrgica nacional e de outras indústrias. À frente deste projeto estava o brigadeiro-general Guedes Muniz, que identificava na industrialização a solução para os grandes problemas econômicos e sociais que o país enfrentava. Para que o Brasil vencesse a miséria que se debatia, seria preciso que se industrializasse. O ministro da Aviação e de Obras Públicas do governo de Getúlio Vargas, João Mendonça Lima, promoveu um encontro entre Guedes Muniz e Getúlio Vargas, ficando acertado na reunião que Muniz realizaria um estudo de viabilidade para a implantação da fábrica. A partir daí, Guedes Muniz realizou uma série de viagens aos Estados Unidos para manter contato com fabricantes americanos, iniciando seus estudos daquela área. O projeto de construção deste empreendimento era de grandes dimensões para a época e dispunha de recursos incomuns naquele tempo. E para a implantação da Fábrica Nacional de Motores na década de 40, o governo de Vargas lançou mão de recursos do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários, IAPI, comprando uma área de cerca de 6 mil hectares, onde seriam construídas 3 unidades industriais: a Fábrica Nacional de Motores, a Fábrica Nacional de Tratores, a Fábrica Nacional de Aviões de Transporte. Para além das preocupações estritamente econômicas, o projeto da FNM refletia também certa utopia industrialista, presente no pensamento de Guedes Muniz. Para ele, o desenvolvimento industrial se encarregaria de resolver as mazelas sociais inerentes ao subdesenvolvimento e ao predomínio das elites. Com seu idealismo, Guedes Muniz previu também, como apoio social àquele projeto, a construção de uma cidade industrial, dotada de equipamentos habitacionais, sociais que dessem o suporte necessário ao empreendimento. E foi daí que Guedes Muniz, com o sonho do projeto de construção desta cidade operária, procurou a colaboração do arquiteto e urbanista Atílio Corrêa Lima, que realizou os primeiros estudos para viabilizar a proposta da nova cidade, a Cidade dos Motores. Esta fábrica deixou marcas profundas no crescimento do distrito. As casas dos operários, as vilas luxuosas dos engenheiros, o hotel construído em estilo italiano, a igreja e a delegacia são alguns exemplos do que representou a passagem da fábrica pela região. Escola Estadual Santo Antônio. A escola foi construída e mantida pela Fábrica de Motores no início da década de 50. A princípio, oferecida curso primário em excelente nível para os filhos desempregados da fábrica. Em 1969, o governo do estado do Rio de Janeiro assumiu a administração da escola, cuja primeira sede localizava-se bem próximo à Vila dos Engenheiros, a FNM. Seus alunos, após concluírem o ensino primário, só poderiam continuar seus estudos fora de Xerém, geralmente em Petrópolis ou em Duque de Caxias. Para atender a esta necessidade premente, a FNM contribuiu para a construção do atual Colégio Estadual Barão de Mauá, que a princípio funcionava à noite na sede da Escola Estadual Santo Antônio. Tal situação continuou até a construção do novo prédio, onde funciona aquele educandário. A Escola Estadual Santo Antônio, em 1 de 3 de 1982, deixou de funcionar em sua antiga sede e mudou-se para a Rua Benjamin do Montes 3, onde foi erguido um prédio bem maior para atender a demanda dos membros da comunidade, em terreno cedido pela Associação dos Antigos Funcionários do Banco do Brasil. Em 1 de 3 de 1996, com a implantação do curso de formação geral em nível de ensino médio, a unidade passou a denominar-se Colégio Estadual Santo Antônio.
sou Eduvaldo Pereira, tenho 55 anos, vou responder algumas perguntas do Colégio Santo Antônio. Conte um pouco de como era a escola antes. Olha só, tinha uma área externa, que era um barracão de madeira, e o prédio principal tinha as salas superiores e embaixo eles usavam como quadra de esporte de terra batida e um lado inferior também que usavam como quadra de esporte. Também tinha o colégio de alvenaria e do lado tinha uma quadra que nós usávamos quadra de esporte e ali se formavam todo dia de manhã antes de irem para as salas. Para finalizar, qual o conselho você deixa para os estudantes de hoje? Olha só, o que eu deixo é que eles tomam ciência do que valorizar, o que será de proveito para eles futuramente. Boa noite, eu sou Cristina, estudei no Santo Antônio nos anos 70. Hoje eu dou aula aqui de filosofia. Morei muitos anos em Xerém e estou adorando poder voltar para cá, porque sair daqui é muito tempo. E a sensação de estar dando aula nessa escola é muito legal, muito feliz. Professora, quais as recordações que a senhora tem e as coisas que você se lembra da escola antigamente, como que era, tudo mais? Me lembro de tudo, assim, desde o primeiro dia que eu fui para a aula, eu era menina, e era uma escola onde eu me sentia em casa também. Tinha pessoas que eu nunca esqueci. Algumas professoras, a dona Margarida, a dona Bete, a cantina que eu adorava, o seu Vicente, todos os filhos dele que ainda estão por aqui, por Xerém. Tudo isso é muito claro para mim. A estrutura da escola era muito interessante. Eu me sentia num forte, como se estivesse num castelo medieval. Era uma sensação muito boa, né, que eu trago. Não era uma escola comum, era fisicamente muito interessante e tinha muito afeto na escola. E isso era muito legal, essas recordações que eu tenho. Professora, como que a senhora acha do ensino antigamente para o ensino da atualidade agora? Qual a diferença que você nota assim? Como você é professora e já foi aluna naquela época? O que eu me lembro do ensino, nesse período do Santo Antônio, foi quando eu cursei meu primeiro segmento. Eu era menor, então é uma fase onde o afeto na educação faz toda a diferença. Para que a gente se sinta confortável, deseje estar na escola. Então, a minha lembrança dessa época é de uma educação que me atingia muito. Eu me sentia super feliz em estar lá, em estudar lá. Então, hoje, assim, como professora, eu adoro também estar em sala de aula e talvez eu tenha trazido numa memória, assim, meio que escondidinha, esse afeto comigo, que eu recebia lá. Então, eu acredito em educação, sem dúvida, em formação, conhecimento, extremamente importante, mas sempre com esse afeto junto. Então, é isso. Eu acho que a educação não é diferente. Talvez tenha modificado um pouco a estrutura dos currículos escolares. Isso muda mesmo sempre para atender a necessidades diferentes. As pessoas vão evoluindo, vão mudando, enfim. Mas eu acredito que a educação
esteja bem pessoalmente falando. Eu queria saber se, tipo assim, uma dica que a senhora tem para deixar para a gente que está estudando ainda, que ainda vai terminar nossos estudos, de incentivo, essa é uma palavra para incentivar a gente. Que vocês estudem e que gostem de estudar, porque só é legal estudar quando a gente gosta daquilo que está fazendo, né? Então a minha dica é: escolhe uma coisa, até o ensino médio, até o término do ensino médio, existem disciplinas que são obrigatórias mesmo, a gente tem que se esforçar para todas elas, mas passando para outra etapa, escolham algo que vocês gostem. E uma vez escolhendo, foquem naquilo e se divirtam fazendo aquilo, porque aí vocês não vão trabalhar, gente, vocês vão se divertir, né? Porque isso é que é bacana, né? Estudar algo que gosta, trabalhar no que gosta, isso é que é legal. Se escolher uma coisa, chegar lá na frente, perceber que não é bem aquilo, muda, vai para outra. Existem inúmeras possibilidades e nós temos inúmeras competências, podemos fazer coisas diferentes. Não é? A gente não está atrelado, colado numa universidade que escolheu aquela, né? Se ao longo do caminho não estiver atendendo as necessidades, mudem, escolham uma outra coisa e nunca, jamais tenham medo de